Fala moçada, tudo bem com vocês? E aí, aproveitaram bastante as férias? Cheio de energia? Então vamos lá. Vamos que temos bastante assunto importante para aprender. Bom, nós paramos no conteúdo de funções orgânicas oxigenadas, parte 2. Nós estudamos lá os aldeídos e as cetonas, os ácidos carboxílicos e os sais de ácido carboxílicos. Nós estudamos essas 4 funções na parte 2 desse conteúdo. Agora nós vamos finalizar essas funções orgânicas oxigenadas. São aquelas funções que têm o átomo de oxigênio nela. Bom, qual é ou quais são as funções que ficaram restando, faltando para essa parte de funções oxigenadas? 2, éster e éter. Bom, o éster, que é a função que eu vou falar neste vídeo, é uma função derivada de ácido carboxílico. Portanto, é muito bom que você reveja a aula de ácido carboxílico ou revise o conteúdo lá no livro que eu posto para vocês, para que você possa estar com esse conteúdo na ponta da língua e entender aqui mais rapidamente. Então vamos lá. Ácido carboxílico, eu disse lá naquele vídeo anterior da parte 2, ele vai originar 2 outras funções. Uma nós já estudamos, que é o sal de ácido carboxílico, chamado de sal orgânico, né, que nós tratamos lá como etanoato de sódio, propanoato de sódio e por aí vai. A segunda função que deriva dos ácidos carboxílicos são os ésteres. Bom, os ésteres eles são conhecidos por serem substâncias que têm uma função, vamos chamar assim, comercial, né, na engenharia de alimentos, de ser flavolizantes, por ter ou dar capacidade ao alimento de dar um aroma e também um sabor específico. Por exemplo, quando você chupa um chiclete, esse chiclete de morango, é usado ali substâncias que imitam o sabor do morango. Essas substâncias são ésteres, são fabricados quimicamente em um laboratório. Isso torna o produto muito mais barato do que usar um produto natural. Além do mais que esse produto ele consegue se conservar por mais tempo. Então os ésteres eles têm uma função, vamos dizer assim, comercial, de dar sabor e aroma aos alimentos. Seja aroma de baunilha, de abacaxi, de morango, de limão, são ésteres, correto? Bom, e aí, como é que esse éster ele é? Como é que eu identifico uma molécula como pertencente a essa função, a esse grupo de substâncias? Vem aqui no quadro. Éster. Eu coloquei aqui um ácido carboxílico, setinha para um éster, para te mostrar que o éster ele vai nascer de um ácido carboxílico. Sim, este daqui é o pai, esse aqui é um filho. Olha, o ácido carboxílico, esse que está aqui no quadro, ele tem a fórmula CH3COOH. O que vai acontecer para esse ácido originar um éster? Bom, esse ácido ele vai perder basicamente aqui o átomo de hidrogênio. Então esse átomo de hidrogênio vai ser substituído, vamos colocar assim. E no lugar dele nós vamos colocar um grupo orgânico, um radical, carbonos. Então eu vou colocar no lugar desse hidrogênio, vou colocar aqui um radical CH3, por exemplo, que é um radical menor possível, que é o metil. Então, basicamente, seria isso. Quando você vê um éster, vai ter que vir na sua mente, olha, tirar o hidrogênio do ácido e colocar um carbono no lugar. Às vezes 1, 2, 3, 4, depende, né, desse grupo substituinte. Ele pode ser pequeno, ele pode ser grande, tá? Então, basicamente é isso. A gente tira o hidrogênio e acrescenta aí um radical, né, de carbono. Então, olha aqui como é que ele fica, ó. Repare que ele é igualzinho, ó, CH3, COO. Agora olha aqui, o H sai, no caso o H do ácido é substituído pelo CH3. Deixa eu destacar aqui de vermelho. Então aqui, ó, essa é a diferença do ácido para o éster. O ácido tem OH e o éster tem O grupo orgânico. Tranquilo? Então, a primeira parte que você tem que ter em mente é identificar uma molécula que pertence à função éster. Pronto, nós já aprendemos como que faz para identificar. Então, na molécula de um éster, vai ter o COO e vai continuar com carbono. Então, olha, começa com a cadeia
carbônica, C dupla O e termina com cadeia carbônica. Tá? Então ele tem um oxigênio entre carbonos e no carbono vizinho a esse oxigênio tem um dupla O. Tranquilo? Você vai ver que a próxima função, que é o éter, a diferença dele é que ele não tem esse dupla O aqui. Ele vai ter o oxigênio entre carbonos e não tem o dupla O. Então a gente pode chegar à conclusão de que é um éster usando o raciocínio do ácido e também contrapondo com o éter, que vai ser a última função oxigenada, nós vamos estudar no próximo vídeo. Tá? Então tá aqui, C dupla O, O. Continua com carbono. Isso é um éster. Então tá aqui, ó, um ácido etanóico, que é o nome deste ácido. Por que o nome dele é etanóico? Todo ácido tem que ter a palavrinha ácido na frente do nome dele. Bom, ele é et por causa de que ele tem 2 carbonos. Ele só tem ligação simples entre carbonos, só tem essa ligação entre carbonos, e ela é simples, então é an. Então é etan, e todo ácido ele termina com óico. Por isso é etanóico. Isso aqui é o ácido que está presente numa solução que nós temos geralmente na cozinha, chamado de vinagre. Tá? É o ácido etanóico. Beleza. Agora, e como que fica a nomenclatura do éster? Já aprendi a identificar, agora eu quero saber nomear. Tranquilo. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o nome do ácido e vamos fazer uma cirurgia nele. Tudo bem, vamos olhar dessa ótica por enquanto. Bom, como esse ácido ele deixou de ser ácido e virou um éster, depois eu vou falar sobre essa reação química, ele não vai ser usado a palavrinha ácido, então esquece. Então eu vou lá copiar et, porque 2 carbonos, ligação entre carbono é simples, então é o etan. Agora que está o segredo. Termina em óico o ácido. Nós vamos tirar apenas o ico. Esse ico aqui, ó, ele será removido e nós substituiremos, assim como nós fizemos com o sal orgânico. Nós colocaremos ato no lugar. Então fica etano, o ico eu substituo por ato. Etanoato. O sal, você faz a mesma coisa. Você pega o nome do ácido, tira o ico e substitui por ato. Então o nome do sal e o nome do sal orgânico e do éster, eles são muito parecidos? São. Inclusive a mesma construção. Essas duas funções, sal orgânicos e éster, são derivados de ácidos. E os seus nomes são derivados dele, né? Porque ele é o pai. Pronto. Só que lá no sal a gente põe o nome etanoato de e o nome do cátion. Etanoato de potássio, etanoato de sódio. E nesse caso? Bom, etanoato de... Bom, no caso do sal, quem entra no lugar do hidrogênio é um cátion metálico, sódio, potássio, cálcio, enfim, pode ser outro tipo de metal. Aqui entra um grupo orgânico. Então, como que é o nome desse grupo orgânico aqui? Ó? Vamos circular. Que foi quem entrou no lugar do hidrogênio. É um metil. Então, etanoato de metil. Só que é muito comum chamar o metil com azinho no final. O nome metil ele pode ser chamado de metil ou metila. Tá? Então, o grupo orgânico substituinte de um carbono pode ser chamado de metil ou metila. E aqui nos ésteres, nós usamos, usual, ficou cultural, usar a terminação feminina, vamos chamar assim, com o azinho no final, metila. Então, o nome desse éster é etanoato de metila. É como se essa parte do nome etanoato se referisse a isso aqui, ó. Essa parte todinha aqui, ó. Isso aqui é como se fosse o etanoato. Etanoato de quem está lá no lugar do hidrogênio, o metil. Etanoato de metil A. Metilar. Etanoato de metila. Tranquilo? De boa? Vamos então reforçar essa nomenclatura. Bom, a nomenclatura dos ésteres. O que você vai fazer? Vai pegar a nomenclatura do ácido que está pronto. Você vai tirar o ico e vai colocar no lugar o ato. Repare que a construção da nomenclatura caminha junto com a construção da molécula. O éster nasceu da retirada do hidrogênio do ácido. O nome também nasce da retirada do ico do nome do ácido. Tá? E o éster tira o hidrogênio do ácido e coloca o grupo funcional. A nomenclatura também. Tira o ico e coloca o ato.
Repara para você ver que a molécula foi construída tirando um pedaço e adicionando outro. O nome foi tirando um pedaço e adicionando outro. Tranquilo? E aí a gente coloca a preposição de mais o nome do radical, do grupo substituinte. Né? Tá aí. Então, essa aqui é a nomenclatura, a regra de nomenclatura para os ésteres. Tá? Tranquilo? Você pode construir a nomenclatura do zero, contar quantos carbonos, colocar o prefixo, colocar o infixo, que é o tipo de ligação, colocar o ato, já que você identificou aquela molécula como pertencente à função éster, preposição e o nome radical? Pode, tá? Mas é interessante você saber que a nomenclatura, a história dessa nomenclatura do éster, é essa que eu estou te contando. Porque o éster ele nasceu da reação de um ácido, tá? Então, ou seja, o ácido o originou. Da mesma forma, o nome também origina o nome do éster. Vamos pegar aqui 2 exemplos para a gente treinar. Bom, batendo o olho nessa molécula aqui, molécula orgânica feita de carbono, ela pertence a qual função? Eu vou procurar algumas nuances nessa molécula para saber qual é a função que ela pertence. Bom, ela não só tem carbono e hidrogênio, ela tem oxigênio, a função oxigenada. Ela tem aqui o C-O-O. Bom, nós acabamos de falar que isso aqui é o carimbo, é a marca, é a chancela, é aquilo que classifica essa molécula como pertencente a uma família, a uma função orgânica chamada éster. Tranquilo? Bom, então é um éster. É um éster. Beleza, professor, o senhor falou que ele veio de um ácido. O senhor consegue visualizar a parte dessa molécula que veio de um ácido? Olha, a parte que veio de um ácido é essa daqui, ó, o C-O-O. Então, isso daqui é que veio de um ácido. E esse outro pedaço que está aqui, ó, é o pedaço que usurpou o local do hidrogênio. O hidrogênio foi removido e ele entrou no lugar. Então, ele substituiu o hidrogênio. Então, eu consigo bater o olho no éster e ver que ele é formado de 2 partes. A sua origem da sua formação. Beleza, e como que a gente faz para dar um nome? Tranquilo. Eu vou tampar esse pedaço e imaginar que isso é um ácido, que vai terminar com um H aqui no final. Qual que é o nome desse ácido? O ácido que originou esse éster. Bom, é um ácido de 1, 2, 3, 4 carbonos. Então, ele foi o ácido but. Ligações entre os carbonos são todas simples, então é AN. E como ele foi um ácido no passado, butanoico ou butanóico, não é isso? Beleza, então é o ácido butanóico que originou esse éster. Tranquilo. Então eu vou tirar o ico, já que ele deixou de ser ácido e formou um éster, eu vou apagar o ico, vou fazer essa remoção, o acento também, e vou colocar ato no lugar. Butanoato. Pronto. Preposição de, para indicar que houve aqui uma inclusão de um outro pedaço, né, de molécula. E aqui eu tenho um grupo funcional de 2 carbonos, que é o etil, com o azinho, etila. Então, butanoato de etila. Tranquilo? Beleza. Vamos para o que de baixo. Bom, esquece o ácido. Dá para fazer sem ficar lembrando de o ácido? Dá, mas é bom você lembrar que ele é derivado de um ácido, porque pode ser a pergunta do vestibular. O cara que fez a questão, o professor, ele pode te perguntar qual é o nome do ácido, ou qual a fórmula do ácido que originou esse éster. Ele pode dar o nome do éster e perguntar, escreva a fórmula do ácido que originou esse éster. Ele pode te dar a fórmula do éster e te perguntar, dê o nome do ácido que originou esse éster. Pode ser essa pergunta, tá? Mas eu fiz assim, agora eu vou fazer assado. Olha cá. Bom, isso aqui é uma molécula que pertence à função éster. Bom, destaca para mim, professor, a parte que você vê e que tem certeza que é um éster. Isso aqui, ó, C-O-O. Nós temos aqui carbono, C-O-O, carbono do outro lado. Pronto, isso é um éster. Qual que é o nome dele? Bom, eu vou fazer o seguinte, o nome desse pedaço primeiro, depois o nome desse pedaço, tranquilo? 1, 2, 3. 3, prefixo é prop. Ligação entre carbonos, simples e simples.
Pronto, então é an. Propan. Ele pertence à função éster. Função éster termina em oato. Então vou adicionar oato. O-A-To. Propanoato. Esse pedaço chama propanoato. D para juntar com o pedaço que entrou na molécula. 1, 2, 3. É um radical de 3 carbonos, que é o propil. Só que a gente conversou que adiciona o azinho. Então, propila. Tá? Propanoato de propila. Tranquilo? É o nome desse éster. Tranquilo? Última parte é a parte que eu quero para vocês destacar, que esse éster, essa função, ela veio de um ácido. Mas como que é essa reação? Essa reação é famosa. Ela tem o nome de reação de esterificação. O próprio nome diz. Ação de esterificar. Ou seja, você vai pegar alguém que não é um éster e vai fazê-lo ser um éster. Tem uma outra reação, mais para frente nós vamos falar, que é a reação de transesterificação. Aí já não é pegar alguém que não é éster e fazê-lo ser éster. Aí é pegar um éster e transformar em outro éster. Tem essa reação também, que é transesterificação. É uma reação que tem a ver com a produção dos biocombustíveis, o biodiesel, por exemplo. Mas aqui agora não, eu quero saber uma reação de obtenção de um éster. Pegar alguém que não é e fazer o éster. Pronto, chama-se reação de esterificação. Eu tenho aqui um ácido carboxílico, C-OOH, mas qual é essa função aqui? Essa molécula pertence a qual função? Ela tem um carbono e termina em OH. Ela é um álcool. Então, a reação de obtenção de um éster, ela é por meio de um ácido carboxílico mais um álcool. Então, quando você pega um ácido carboxílico e um álcool e coloca no mesmo recipiente e agita e promove nessa misturação, você vai produzir nessa reação um éster. C-O-O continua com carbono do outro lado, mais água. Bom, olha o que acontece. Aqui é o meu ácido. Lá na reação de produção do sal orgânico, que nós também fizemos, o hidrogênio libera, o ácido libera o hidrogênio, e aí o metal entra no lugar. Aqui acontece um pouquinho diferente, embora eu acredite que isso não vai ser perguntado para vocês. Tá? Mas aqui, o que acontece? Quem sai é o OH. A verdade da história é essa. O OH do ácido sai, ele pega o hidrogênio do álcool e eles vão originar H2O, forma água. E aí o O do álcool, ele vem aqui e cola, formando essa molécula. Então repara, ó, CH3, C-O, aí vem o O e o CH3 do álcool. E a gente forma o éster. Essa é a bendita da verdade. Essa aqui é a reação de esterificação. Então, uma informação importante, para fazer um éster, você vai utilizar um ácido carboxílico e um álcool. E aí vai obter éster e água. Tranquilo? De boa? Bom, para éster, nós vamos finalizar aqui. E aí vocês acompanham a próxima videoaula e nós vamos tratar sobre éter, tá? É essa função sem a letrinha S, é o éter, tá? Até mais, um grande abraço e fique com Deus. Tchau, tchau.